Fala pessoal, Bruno aqui, vídeo de dicas e palpites para o sábado, dia 16/12, jogos da Premier League, jogos do Campeonato Alemão, primeira e segunda divisão. Antes de mais nada, se você não tiver conta na Betano, vou deixar o link aí na descrição, pega o link, abre sua conta, garante seu bônus aqui de boas-vindas, de 100% do seu depósito até R$ 500 e vem seguir os palpites e as dicas aqui do canal com a gente. Também já confere aí se você realmente está inscrito no canal, se não tiver inscrito, já dá uma força, se inscreve, deixa um like também se puder, deixa um comentário, ativa o sino de notificações, que é bastante importante. Sem mais delongas, bora lá para as análises, vamos começar aqui com a Premier League, primeiro jogo do dia, Bournemouth versus Luton. A gente tem o Bournemouth em 14º lugar com 19 pontos e o Luton em 18º com 9 pontos. O Bournemouth vem aqui de vitória de 3-0 jogando fora de casa sobre o Manchester United. A equipe está numa sequência muito boa aqui, pegou um viés de alta muito grande, já tem aqui 5 partidas seguidas sem derrotas, aonde conseguiu 4 vitórias e um empate. Então a equipe está numa retomada aí no campeonato, está conseguindo pontos, está subindo na tabela. E o Luton vem de derrota sobre o Manchester City de 2-1 jogando em casa. A equipe segue tendo dificuldades, não conseguindo resultados, tem até o momento aqui apenas 2 vitórias no campeonato. No retrospecto casa e fora, temos aqui o Bournemouth com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E o Luton como visitante tem aqui apenas 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. A média de gols aqui das equipes, temos 2 ataques parecidos, média de 1 marcado por partida. E na defesa o Luton se prejudica mais, tem aqui uma defesa que sofre 2.2 contra uma defesa do Bournemouth de 1.5. A linha justa desse jogo fica no menos 0.25 para o Bournemouth. Na minha precificação a gente fica aqui num 4-4-2, o Bournemouth ganha 4, empata 4 e perde 2. A Betano está oferecendo aqui pra gente a linha de Bournemouth menos 1. Então tá bastante esticado, né? Tá aí 3 linhas acima do que a gente projetou como justo, o que leva o valor aqui pro lado do Luton na nossa precificação. Tem valor nesse Luton mais 1. Só que eu fico com muito pé atrás aqui, sendo que o Bournemouth vem de um viés de alta aí muito grande e o Luton é uma das piores equipes aí do campeonato. Se a gente for olhar aqui nas últimas partidas, o Bournemouth conseguiu fazer bastante gols em todas elas. Fez 3-0 no Manchester United, 2-0 no Crystal Palace, 2-2 aqui contra o Aston Villa, 3-1. Então a gente pode ver que o Bournemouth está fazendo bastante gols, pelo menos 2 gols por partida. E o Luton também consegue fazer seus gols aqui. Das últimas 4 partidas conseguiu marcar em todas elas. Então assim, a gente tem EV positivo nesse Luton mais 1 na nossa precificação. Tem um bom EV, a gente está com odd de 2,10 aqui. Só que eu fico com bastante pé atrás devido às circunstâncias que os dois times estão vindo. Com isso eu vou preferir fazer uma aposta criada nesse jogo aqui, que eu também julgo ter bastante valor. Então vamos lá, criar a aposta. Vamos pegar aqui dupla chance do Bournemouth. Vamos lá no mercado de gols, vamos pegar o over 1.5 gols da partida. E vamos lá no mercado de escanteios, vamos pegar aqui o over 8.5 cantos da partida. A gente vai ter aqui um odd de 1,85. Vamos aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Nessa aposta criada, a gente também tem um EV legal, a gente também tem valor nela. Então eu fico mais tranquilo, mais confortável em pegar essa aposta criada do que vir aqui nesse handicap do Bournemouth mais 1 ou mais 1,25. Aí fica a critério de vocês escolher qual fazer. As duas são boas, as duas têm valor. Próximo jogo, Chelsea versus Sheffield. A gente tem o Chelsea em 12º lugar com 19 pontos e o Sheffield em último lugar com 8 pontos. O Chelsea vem de derrota sobre o Everton jogando fora de casa de 2-0. A equipe já tem 2 partidas seguidas de derrotas. Então a verdade é que o Chelsea está oscilando bastante aqui no campeonato. A gente pode ver que a equipe tem 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas até o momento, sendo que está conseguindo melhores resultados quando joga como visitante. E o Sheffield vem de vitória de 1-0 jogando em casa contra o Brentford. Essa foi a segunda vitória da equipe na competição até o momento. A outra vitória tinha sido sobre o Wolverhampton, também jogada em casa, de 2-1. No retrospecto casa e fora, a gente vê aqui que o Chelsea tem apenas 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então é aquilo que eu falei, o Chelsea está conseguindo melhores resultados jogando como visitante. É onde ele conseguiu a maioria das suas vitórias. E o Sheffield como visitante tem aqui 1 empate e 6 derrotas. A média de gols das equipes, temos aqui um Sheffield com um ataque muito ruim, média de 0.6 e uma defesa bastante vazada, média de 2.9, contra um Chelsea que tem média igual de gol marcado e sofrido, média de 1.6. A linha justa desse jogo fica no handicap menos 0.25, também fica na precificação de 4.42. O Chelsea ganha 4, empata 4 e perde 2. A Betano está oferecendo aqui pra gente uma linha de Chelsea menos 1.75. Então tá bastante esticado, estão dando muito favoritismo pro Chelsea, o que eu acho que não se justifica. A gente viu aqui que o Chelsea tem apenas 2 vitórias jogando em casa.
a equipe tem conseguido melhores resultados jogando como visitante, como eu falei para vocês. Mesmo o Sheffield sendo aqui uma das piores equipes do campeonato, não ganhou nenhuma fora de casa. É muito ruim da gente pegar esse Sheffield aqui, handicap mais 2, algo do tipo. Porque é aquilo que eu já expliquei para vocês. A nossa equipe tem uma média de gols aqui marcado muito baixa, muito ruim. E no cenário onde o Chelsea abre o placar primeiro, a gente fica numa posição muito ruim, porque a nossa equipe tem um poder ofensivo muito baixo para conseguir ali ir atrás do empate, ou quem dirá virar a partida. Então fico de fora, não gosto desses handicaps aqui para nenhuma das duas equipes, mesmo a gente tendo valor aqui na precificação pro lado do Sheffield. Para essa partida eu vou ter uma aposta lá no mercado de escanteios. Vamos ver aqui, mercado de escanteios. Os escanteios 10 minutos do Chelsea é muito bom para essa partida. O Chelsea tem uma média muito boa de cantos marcados nos primeiros 10 minutos. E o Sheffield também tem uma média boa de cantos sofridos. E o Sheffield é uma equipe que joga lá atrás, é uma equipe que não avança tanto. Então a gente pode ter boas oportunidades aqui do Chelsea conseguir chegar nesses escanteios logo no início do jogo. Então vamos pegar aqui, escanteios. Vamos lá no final, escanteios 10 minutos do Chelsea aqui. Vamos pegar o mais de 0.5 e mais de 1.5. Vamos aqui com 0.75 unidades e 0.25 unidades. Odd de 1,78 e odd de 4,30. Tá feita a operação. Próximo jogo, Manchester City versus Crystal Palace. O City está em quarto lugar com 33 pontos e o Crystal Palace em 15º com 16 pontos. O City vem de vitória de 2-1 jogando fora de casa sobre o Luton. Antes disso, a equipe estava aqui numa sequência onde não estava conseguindo ganhar os jogos. Estava 4 partidas seguidas já sem vitórias. Ficou com 3 empates e uma derrota. Então a equipe voltou a dar uma resposta aqui, conseguiu a sua vitória, conseguiu somar 3 pontos. O Crystal Palace segue sendo uma equipe ali de meio de tabela. Já tem aqui 5 partidas seguidas onde não consegue vitória. A última delas perdeu para o Liverpool de 2-1 jogando em casa. No retrospecto casa e fora, o City tem aqui 5 vitórias, 2 empates. E o Crystal Palace como visitante tem 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A média de gols das equipes, temos aqui um City com um ataque muito poderoso, 2.9 marcado e uma defesa sólida, média de 1 gol sofrido por partida, contra um Crystal Palace de ataque média 1 e uma defesa que sofre 1.4. Linha justa para esse jogo, Manchester City menos 1,25. A Betano está oferecendo para a gente a linha de City menos 2. Então essa linha de menos 2 aqui para mim tá bem esticada, tá dando muito favoritismo pro City, o que eu não vejo com muito sentido, o que leva o valor aqui pro lado do Crystal Palace, por incrível que pareça. Vamos lá. Esse aqui é o último jogo do Manchester City antes do Mundial. Terça-feira o City já tem jogo lá no Mundial, já tem a semifinal. E o City ainda tem um desfalque do Haaland para essa partida aqui. Não se sabe nem se ele vai jogar o Mundial. E a gente tem visto nas últimas partidas que o City sem o Haaland tem sofrido bastante dificuldades, tem caído bastante o rendimento. Com isso, eu vejo muito valor nesse Crystal Palace handicap mais 2,5 na odd de 1,60. Nesse handicap mais 2,5, a gente precisa perder a partida por 3 gols de diferença para ter o head na operação. O Manchester City cumpriu a linha de menos 2,5 jogando em casa apenas em 29% dos jogos do campeonato até o momento. E o Crystal Palace, por outro lado, cumpriu a linha de mais 2,5 em 87,5% dos jogos jogando como visitante. Então, para mim, essa odd aqui tá errada, ela deveria estar em torno ali de 1,40 e a gente está com a odd aqui de 1,60. Então, bastante a ver, na minha opinião. Vamos pegar aqui Crystal Palace mais 2,5 com uma unidade na odd de 1,60. Tá feita a operação. Próximo jogo, Newcastle versus Fulham. A gente tem o Newcastle aqui, 7º lugar com 26 pontos e o Fulham em 10º lugar com 21 pontos. O Newcastle vem de derrota para o Tottenham aqui, de 4-1 jogando fora de casa. Antes disso tinha perdido também jogando fora de casa para o Everton de 3-0. O Fulham, por outro lado, vem de 2 goleadas aqui, vem de um bom momento. Ganhou de 5-0 do West Ham jogando em casa e ganhou de 5-0 aqui do Forest jogando em casa também. No retrospecto casa e fora, a gente tem um Newcastle muito forte jogando nos seus domínios, realmente faz valer o seu mando de campo. Tem aqui 7 vitórias e apenas uma derrota, perdeu apenas pro Liverpool de 2-1. E o Fulham, como visitante, não tem um bom desempenho. Tem aqui uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Na média de gols das equipes, a gente vê a superioridade do Newcastle jogando em casa, com um ataque de 2.4 de média e uma defesa que sofre 0.5, contra um Fulham que tem um ataque de 1.1 e uma defesa bastante vazada que sofre 2.1. Linha justa desse jogo, Newcastle para vencer a partida até um Newcastle menos 0.75. A Betano está oferecendo pra gente a linha de Newcastle menos 0.75, com
odd de 2,10. O Newcastle menos 0,5 aqui é para vencer a partida, 1,85. Então para mim tá bem precificado, é isso daqui mesmo, tá no justo, não vou fazer nada nesse jogo. Vou levar para o live, vou tentar buscar o Newcastle menos 0,25 com uma odd de 1,80 para cima. A gente tá aqui com odd de 1,65, já deve bater rápido essa odd de 1,80 e aí a gente faz a operação. E aproveitando para lembrar vocês, todas as entradas que a gente faz no ao vivo, a gente informa lá no nosso canal do Telegram. É 100% gratuito, então eu vou deixar o link aí na descrição. Entra lá, acompanha a gente para você não perder nenhuma oportunidade. Último jogo da Premier League, Burnley versus Everton. Temos aqui um Burnley em 19º lugar com 8 pontos e o Everton em 17º com 13 pontos. O Burnley segue sendo aqui uma das piores equipes do campeonato, tem apenas 2 vitórias na competição, vem aqui de empate de 1-1 jogando fora de casa contra o Brighton. E o Everton, por outro lado, vem de um viés de alta muito grande, vem de um momento muito bom de retomada aí no campeonato, onde nas últimas 7 partidas perdeu apenas uma, perdeu para o Manchester United de 3-0, e nas últimas 3 partidas conseguiu 3 vitórias, ganhou aqui a última delas de 2-0 do Chelsea jogando em casa. No retrospecto casa e fora, o Burnley tem 1 vitória e 7 derrotas, e o Everton é um bom visitante, tem aqui 4 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. A média de gols das equipes, a gente tem um Burnley com a média de ataque 1.2 e uma defesa muito vazada, média de 2.5, contra um Everton de média 1.4 de ataque e defesa 1.6. Linha justa desse jogo, Everton menos 0.25. Na Betano estão oferecendo pra gente a linha de menos 0.25. Então tá dentro do justo, tá bem precificado. Vou levar pro live, vou tentar buscar o Everton menos 0.25 com uma odd de 2. Mesmo sendo a linha justa, na odd de 2, a gente já começa a ter um EV legal ali e fica bom. Vamos agora para a primeira divisão do campeonato alemão. Primeiro jogo, Mainz versus Heidenheim. O Mainz está aqui em 17º com 9 pontos e o Heidenheim em 13º com 14 pontos. O Mainz vem de empate de 0-0 contra o Colônia jogando fora de casa. A equipe tem conseguido bastante empates aqui, tem apenas uma vitória até agora no campeonato. E o Heidenheim vem de vitória jogando em casa sobre o Darmstadt de 3-2. Essa foi a 4ª vitória da equipe no campeonato até o momento. No retrospecto casa e fora, a gente tem aqui o Mainz com 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. E o Heidenheim como visitante tem aqui 1 empate e 6 derrotas. A média de gols das equipes, temos aqui 2 ataques medianos para ruins. O Mainz com a média 0.8, o Heidenheim com média 1. E as 2 defesas bastante vazadas que tomam bastante gols, média de 1.8 para o Mainz e 2.6 para o Heidenheim. Aqui para mim acaba sendo um jogo equilibrado, são 2 equipes ruins com os ataques que não fazem tantos gols, mas as defesas deixam muito a desejar. Então é um jogo equilibrado, jogo de handicap 0-0, empate anula a aposta. A Betano está oferecendo para a gente a linha de mais menos 1. Não faz o menor sentido essa linha aqui para mim. A gente está dando a linha de menos 1 para uma equipe que tem apenas 1 vitória no campeonato até o momento. Beleza, que é contra uma equipe que não venceu nenhuma no campeonato até agora também, como visitante, mas não faz o menor sentido essa linha de menos 1 aqui para uma equipe que tem uma média de 0.8 gols marcados aqui. Então eu vou pegar o Heidenheim mais 1 nessa odd de 1.75. Vamos aqui com uma unidade, porque para mim realmente não faz o menor sentido essa linha aqui. A gente tem um jogo aqui que é do pior mandante, que é o Mainz, contra o pior visitante, que é o Heidenheim. Então você está dando uma linha de menos 1 para a equipe que joga em casa, não faz o menor sentido esse favoritismo. Vamos assim para esse jogo. Próxima partida, Bochum versus União Berlim. O Bochum está em 14º lugar com 13 pontos e o União Berlim em 15º com 10 pontos. O Bochum vem de derrota aqui para o Hoffenheim jogando fora de casa, perdeu de 3-1. A equipe tinha uma invencibilidade de 5 partidas aqui seguidas sem derrotas, perdeu ela nessa última rodada. E o União Berlim vem de vitória aqui de 3-1 contra o Borussia Mönchengladbach jogando em casa. Essa foi a 3ª vitória da equipe no campeonato até o momento. No retrospecto casa e fora, temos aqui um Bochum com 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. E o União Berlim como visitante tem 1 vitória e 5 derrotas. Na média de gols das equipes, temos um Bochum com uma média de gols marcados e sofridos iguais, 1.5, contra um União Berlim que tem uma média de gol marcado de 1.2 e uma defesa mais vazada que sofre 2.3. Então, jogo equilibrado, jogo de handicap 0-0, empate anula a aposta. A Betano está oferecendo pra gente justamente a linha de handicap 0-0 aqui, odd de 1.93 pro Bochum. Na minha precificação, a gente já tem um EV legal aqui nesse Bochum mais 0.25, na odd de 1.65. Na minha precificação fica um 4-4-2, Bochum ganha 4 em 4, perde 2. Porém, eu vou preferir fazer uma aposta criada para essa partida aqui também, que eu julgo ter um EV melhor. Vamos lá, criar a aposta. Vamos pegar a dupla chance do Bochum.
Vamos lá no mercado de gols agora e vamos pegar o over 1.5 gols da partida. A gente vai ter que mod de 1,98, vamos aqui com uma unidade. Tá feita a nossa operação. Então fica essas duas opções para vocês. Podem fazer essa aposta criada na odd de 1,98 ou se quiser pegar apenas o handicap aqui do Bochum mais 0,25, na odd de 1,65 também tem valor. Próxima partida, Augsburg versus Borussia Dortmund. O Augsburg está em nono lugar com 17 pontos e o Borussia Dortmund está em quinto com 25 pontos. Um detalhe importante para a gente já ver nessa página aqui, o Dortmund tem um desfalque do Hummels, ele está suspenso para esse jogo. O Augsburg vem de derrota de 2-0 jogando contra o Werder Bremen fora de casa. A equipe perdeu a sua invencibilidade de 6 partidas seguidas aqui, sem derrotas. E o Dortmund também vem de derrota aqui para o Leipzig, que perdeu de 3-2 jogando em casa. Essa foi a terceira derrota da equipe no campeonato até o momento. No retrospecto casa e fora, o Augsburg tem aqui 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Perdeu apenas para o Darmstadt de 2-1. E o Dortmund, como visitante, tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, perdeu para o Stuttgart de 2-1. Na média de gols das equipes, temos aqui 2 ataques e 2 defesas bem parecidos. O Augsburg tem um ataque de 2.1 contra um Dortmund de ataque 2.2 e na defesa o Augsburg tem uma defesa de 1.9 contra uma defesa do Dortmund de 1.7. Então aqui para mim é um jogo equilibrado, jogo de handicap 0-0, de empate anula aposta. A Betano está oferecendo para a gente a linha de mais 0.5 do Augsburg, dupla chance do Augsburg. Então estão dando muito favoritismo aqui pro Dortmund jogando fora de casa. Estão dando para ele uma linha de ML para vencer a partida. Então para mim tá total errado isso daqui. A gente tem a possibilidade de pegar o dupla chance na odd de 1,93 ou até o mais 0,75 na odd de 1,72. As duas linhas, as duas odds têm um EV legal. Eu vou pegar aqui tem um EV melhor, que é o dupla chance na odd de 1,93. Vamos aqui com uma unidade. Tá feita a nossa operação, dupla chance do Augsburg. Próxima partida, Darmstadt versus Wolfsburg. O Darmstadt está em 18º lugar com 9 pontos e o Wolfsburg em 11º com 16 pontos. O Darmstadt vem aqui de uma sequência muito ruim, já são 7 partidas seguidas sem vitórias. A última delas perdeu para o Heidenheim jogando fora de casa de 3-2. A equipe só tem 2 vitórias até agora no campeonato, conseguiu ganhar do Augsburg e conseguiu ganhar do Werder Bremen. O Wolfsburg também vem aqui de uma sequência ruim, vem do viés de baixa, onde já tem 2 derrotas seguidas aqui, a última delas foi de 1-0 sobre o Freiburg. A equipe tinha começado muito bem o campeonato e depois pegou essa sequência ruim aqui, segue aí no seu viés de baixa. No retrospecto casa e fora, temos aqui um Darmstadt com 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas, e o Augsburg como visitante tem apenas 1 vitória e 6 derrotas. Na média de gols das equipes, temos 2 defesas bastante vazadas, 2.1 do Darmstadt e 2.6 do Wolfsburg, e no ataque a gente tem o Darmstadt com ataque melhor, 1.4 contra 1. Aqui também é um jogo equilibrado, jogo de handicap 0-0, empate anula aposta. Na minha precificação fica um 3-4-3, o Darmstadt ganha 3, 4, perde 3. A Betano está oferecendo aqui pra gente uma linha de mais 0,25 do Darmstadt. Então estão dando favoritismo aqui pro lado do Augsburg numa linha de menos 0,25, que pra mim não faz o menor sentido. Vou pegar aqui o Darmstadt dupla chance na odd de 1,72. Vamos aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Último jogo da primeira divisão do campeonato alemão, Leipzig versus Hoffenheim. A gente tem o Leipzig em 4º lugar com 29 pontos e o Hoffenheim em 6º com 23 pontos. O Leipzig vem de vitória sobre o Dortmund jogando fora de casa de 3-2. Vale ressaltar que o Dortmund teve jogador expulso nessa partida. A gente pode ver aqui, cartões vermelhos, beleza? O Leipzig é uma equipe que está muito bem no campeonato, tem apenas 3 derrotas até o momento. E o Hoffenheim também vem de vitória aqui, ganhou do Bochum jogando em casa de 3-1. A equipe também vem numa campanha legal aqui no campeonato até o momento. É válido ressaltar que o Hoffenheim tem tido melhores resultados jogando como visitante até o momento. Aqui no retrospecto casa e fora, a gente pode ver que o Leipzig é muito forte, está invicto, está aqui com 5 vitórias e 2 empates. E o Hoffenheim, a gente vê aquilo que eu falei, é um dos melhores visitantes até o momento. Tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu apenas para o Borussia Mönchengladbach de 2-1. Média de gols das equipes, temos aqui 2 ataques bastante eficientes que fazem bastante gols, sendo que o Leipzig tem uma média de 3 contra uma média de 2.3 do Hoffenheim. A grande diferença fica lá na defesa, onde o Leipzig tem uma defesa bastante sólida, média de 0.7 contra uma média de 1.4 do Hoffenheim. Precificação desse jogo fica no 5-3-2, o Leipzig ganha 5, empata 3, perde 2. Isso aqui dá pra gente uma linha de Leipzig para vencer a partida, handicap menos 0.5.
A Betano está oferecendo pra gente uma linha de Leipzig menos 1,25. Então, tá bem esticado do que a gente projetou como justo, o que dá o total valor aqui pra mim. Pro lado do Hoffenheim, a gente tem a possibilidade de pegar o Hoffenheim mais 1,5 na odd de 1,75. Nessa linha de 1,5, a gente precisa perder a partida por 2 gols de diferença para ter o head. A gente pode ver aqui, ó, que o Leipzig cumpriu a linha de menos 1,5 em 57% das partidas e o Hoffenheim cumpriu a linha de mais 1,5 em 100% das partidas. Então, para mim, é um jogo bem mais equilibrado do que a casa está precificando aqui. Então, vejo muito valor nesse Hoffenheim mais 1,5. Vamos pegar aqui com uma unidade. Tá feita a nossa operação. Vamos agora para a segunda divisão do campeonato alemão. Hertha Berlim versus Osnabrück. O Hertha Berlim está em sétimo lugar com 24 pontos e o Osnabrück está lá embaixo na tabela, 18º com 8 pontos. O Hertha Berlim vem de um momento muito bom na competição, onde tem uma sequência aqui de 6 partidas seguidas, sem derrotas, onde já tem 2 vitórias seguidas nas últimas partidas. Ganhou de 5-1 jogando em casa sobre o Elfsberg e ganhou de 2-1 jogando fora de casa sobre o Kaiserslautern. O Osnabrück, por outro lado, vem só caindo aqui, vem numa campanha muito ruim. A equipe só tem uma vitória no campeonato até agora, que ganhou do Hamburgo de 2-1. Na última partida, conseguiu empatar jogando em casa com o líder São Paulo em 1-1. No retrospecto casa e fora, o Hertha Berlim segue sendo muito forte, tem 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E o Osnabrück como visitante, muito ruim, não conseguiu vencer ninguém, 2 empates, 5 derrotas. Na média de gols das equipes, temos aqui equipes contrárias, né? O Hertha Berlim com um ataque muito bom e uma defesa bastante sólida, e o Osnabrück, ao contrário, um ataque muito ruim e uma defesa muito vazada. Linha justa desse jogo, Hertha Berlim menos 1. A Betano está oferecendo pra gente uma linha de Hertha Berlim menos 1,25. Então, tá mais ou menos dentro do justo, é isso daqui mesmo, tá bem precificado. Não vou fazer nada agora, vou levar pro live, vou tentar buscar o Hertha Berlim para vencer a partida aqui, ó. Numa odd de 1,70, a gente já fica com EV legal, já fica bom. Aí podem pegar aqui no mercado de resultado final pra gente ter a possibilidade de ganhar o pagamento antecipado em caso de 2-0, já paga a nossa aposta, fica tudo certo. Próxima partida é Magdeburg versus Düsseldorf. O Magdeburg está em 12º lugar com 20 pontos e o Düsseldorf lá em 5º com 27 pontos. O Magdeburg é uma equipe que começou muito bem o campeonato, depois teve um viés aqui de queda muito grande e agora parece que está voltando a conseguir bons resultados, está voltando a conseguir um bom futebol. Tem aqui já 3 partidas seguidas onde não perde, onde conseguiu 2 vitórias e 1 empate. E o Düsseldorf vem aqui numa campanha muito boa, vem de derrota sobre o Kiel jogando em casa de 1-0. Antes disso, a equipe estava vindo aqui de 2 vitórias seguidas, aonde conseguiu fazer 5 gols em cada uma dessas partidas. No retrospecto casa e fora, o Magdeburg tem 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, e o Düsseldorf como visitante tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A média de gols aqui das equipes, 2 ataques com médias praticamente iguais, 2.3 do Magdeburg, 2.4 do Fortuna Düsseldorf, e a grande diferença fica lá na defesa, onde o Magdeburg tem uma defesa mais vazada, 1.7, contra um Düsseldorf com uma defesa mais sólida, 0.6. Jogo equilibrado, jogo de handicap 0-0, empate anula a aposta. A Betano está oferecendo pra gente justamente a linha de handicap 0-0, só que tá com odd alta aqui no Fortuna Düsseldorf. Quando isso acontece, geralmente eu falo que tem valor pra gente pegar aqui no handicap acima, no handicap mais 0,25 no caso. Só que não nessa precificação nossa. A precificação aqui ficaria num 4-2-4. 4 vitórias pro Magdeburg, 2 empates e 4 vitórias pro Fortuna Düsseldorf. Nessa precificação de 4-2-4, a gente já fica num 0-0 aqui nessa linha de handicap mais 0,25 com essa odd de 1,75. Então não fica legal da gente fazer essa operação. Aqui vai ser um jogo de leitura totalmente no ao vivo, então a gente leva para o ao vivo, vê qual que vai ser a melhor equipe em campo e tenta pegar algo com empate a favor dessa equipe. Como a gente está aqui na linha de handicap 0-0 já, a gente consegue pegar algo com empate a favor das duas equipes. Então leva para o live, vamos ver qual que vai ser a melhor equipe em campo e aí a gente faz a operação. Próximo jogo, Nuremberg versus Hamburgo. Nuremberg está em 10º lugar com 24 pontos e o Hamburgo em terceiro com 28 pontos. O Nuremberg vem de vitória contra o Elfsberg jogando fora de casa de 1-0. A equipe está bem oscilante no campeonato até o momento. A gente tem aqui 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. E o Hamburgo também vem de derrota para o Paderborn jogando em casa, perdeu de 2-1. A equipe também oscila aqui um pouco no campeonato. A gente tem 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas para o Hamburgo. No retrospecto casa e fora, a gente tem aqui o Nuremberg com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
E o Hamburgo a gente vê aqui muito porque que ele está oscilando no campeonato. Ele é o melhor mandante da competição até o momento, só que quando joga como visitante cai muito aqui do seu rendimento, tem apenas uma vitória, ganhou apenas do Hannover, tem uma vitória, 4 empates e 3 derrotas. Média de gols das equipes, temos aqui duas defesas que tomam bastante gols, 1.7 do Nuremberg contra 2 do Hamburgo, e 2 ataques que fazem gols também, 1.4 do Nuremberg contra 1.6 do Hamburgo. O jogo é equilibrado, jogo de linha de handicap 0-0, empate anula a aposta. A Betano está oferecendo pra gente uma linha de mais 0,25, então estão dando favoritismo aqui pro Hamburgo numa linha de menos 0,25. Com o Hamburgo jogando como visitante, esse favoritismo não se justifica. Como eu disse, o Hamburgo é o melhor mandante da competição, ele está ali em terceiro lugar, mas quando ele joga aqui como visitante, cai muito o seu rendimento, ele tem apenas uma vitória até o momento. Então, para mim, está precificado errado esse favoritismo aqui pro Hamburgo, o que está dando a possibilidade da gente pegar o dupla chance do Nuremberg nessa odd de 1,80. Então, vamos pegar aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Último jogo do dia, Kiel versus Hannover. O Kiel está em segundo lugar, vice-líder, 32 pontos, e o Hannover, sexto lugar, com 24 pontos. O Kiel vem aqui de uma campanha muito boa, já são 5 partidas seguidas de invencibilidade, onde ele conseguiu um empate e 4 vitórias seguidas, sendo a última delas jogando fora de casa sobre o Düsseldorf, ganhou de 1-0. A equipe só tem 4 derrotas até agora no campeonato. E o Hannover parece estar vindo aqui de uma queda de rendimento, já são 4 partidas seguidas sem vitórias, onde conseguiu 3 empates e 1 derrota. A última partida ficou empatado aqui com o Karlsruhe jogando em casa de 2-2. A equipe tem até o momento 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas no campeonato. No retrospecto casa e fora, o Kiel tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o Hannover, como visitante, cai bastante do rendimento, tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Na média de gols das equipes, temos o Kiel com uma média igual de gols marcados e sofridos, média de 2. E o Hannover também tem uma média praticamente igual de gols marcados e sofridos, média de 1.5. Precificação desse jogo, 5-3-2 para o Kiel. O Kiel ganha 5, empata 3, perde 2. Isso dá pra gente uma linha de Kiel para vencer a partida, handicap menos 0.5. Aqui na Betano, estão oferecendo pra gente a linha de Kiel menos 0.25 no odd de 2. Então tá bastante interessante essa linha aqui, com essa odd, mas eu tenho uma aposta criada aqui para essa partida, onde eu gosto mais dela do que nesse handicap menos 0.25. Vamos lá, criar a aposta, dupla chance do Kiel. Vamos lá no mercado de gols, over 1.5 gols da partida. Lá no mercado de escanteios agora, escanteios do Kiel, over 3.5 cantos do Kiel na partida. Odd de 2,05, vamos aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Então fica 2 sugestões de aposta nesse jogo para vocês. Essa aposta criada ou então um handicap mais 0,25 aqui do Kiel, nessa odd de 2 também, tá bastante legal, tá bastante interessante. Fechou? Bora lá agora com os nossos bilhetes prontos. Primeiro deles, lá na Premier League, uma tripla de over 1.5 gols da partida. No jogo do Bournemouth versus Luton, over 1.5 gols da partida. Jogo do Chelsea versus Sheffield, over 1.5 gols da partida. Jogo do Newcastle versus Fulham, over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Temos odd de 1,78, vamos com meia unidade, tá feita a nossa operação. Próximo bilhete, lá na Premier League ainda, vamos pegar aqui uma dupla de vencedores da partida. Jogo do Bournemouth versus Luton, Bournemouth para vencer a partida. Jogo do Chelsea versus Sheffield, para o Chelsea vencer a partida, odd de 1,89, vamos aqui com meia unidade também. Tá feita a nossa operação. Próximo bilhete, lá na primeira divisão do campeonato alemão, uma tripla de over 1.5 gols também. No jogo do Mainz versus Heidenheim, over 1.5 gols da partida. No jogo do Bochum versus União Berlim, over 1.5 gols da partida. E no jogo do Darmstadt versus Wolfsburg, over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Odd de 1,99, vamos aqui com meia unidade também, tá feita a nossa operação. E o nosso último bilhete, lá na segunda divisão do campeonato alemão, no jogo do Kiel versus Hannover, over 0.5 gols da partida no primeiro tempo, para ter pelo menos 1 gol no primeiro tempo. E no jogo do Nuremberg versus Hamburgo, over 8.5 cantos da partida, para ter pelo menos 9 cantos na partida, odd de 1,71. Vamos aqui com meia unidade, tá feita a nossa operação. Encerrado então os jogos desse sabadão, pessoal. Grade bastante cheia, dia bastante movimentado, 14 jogos aqui pra gente estar acompanhando. Alguns deles a gente vai levar para ao vivo. E aí lembrando, a gente tem o nosso canal lá no Telegram, onde
onde a gente informa todas as nossas entradas no ao vivo. O canal é 100% gratuito, vou deixar o link aí na descrição, entra lá, acompanha a gente para você não perder nenhuma oportunidade. Também confere aí se você realmente está inscrito no canal, se não tiver inscrito, dá essa força, se inscreve no canal. A maioria das pessoas que estão assistindo os vídeos ainda não estão inscritas no canal, é bastante importante essa sua colaboração pra gente. Se puder também, deixa um like, deixa um comentário aí, deixa um feedback se tá gostando de alguma coisa aqui dos vídeos, se não tá gostando, deixa aí sua sugestão, que é bastante importante também pra gente estar melhorando cada vez mais. Beleza? Então até um próximo vídeo aí. Valeu!